boa noite a todos, né? Bem-vindos a mais um estudo filosófico e nesse segundo episódio sobre Leon Denis, nós vamos continuar falando sobre o seu contexto formativo, sobre o ambiente que circundava a formação, principalmente filosófica, claro, de Leon Denis, mas hoje nós vamos falar do existencialismo pela segunda vez, só que já num sentido mais ligado à literatura. Por quê? Por uma série de razões, dentre as quais a gente pode destacar duas. Em primeiro lugar, que, como muitas vezes acontece em filosofia, em outros campos da cultura, a literatura ela prenuncia o que será a meditação filosófica 20, 30, 40 anos depois. Então é muito, muito comum nós encontrarmos na literatura insights, intuições, palpites até, que vão, pouco depois, desembocar no movimento filosófico que nós estamos estudando. E é de praxe que, em relação, pelo menos, aqueles movimentos que não estão ligados à lógica ou à ciência, mas ligados ao campo da cultura, é de praxe a gente fazer uma análise cuidadosa da literatura da época e de até uns 30, 40 anos anteriores ao surgimento de uma escola filosófica. Então, a escola existencialista, ela propriamente não existe, ou, se existe, ela surgiu, segundo os alemães com Heidegger e Jasper, segundo os franceses com Sartre, mas nós preferimos a interpretação de uma tendência que não é uma escola especificamente, que não se resume a esses grupos e que, portanto, deita suas raízes em Kierkegaard, em Nietzsche, em uma série de outros pensadores pretéritos. E hoje nós vamos falar de Dostoiévski, Crime e Castigo, especificamente, né, o romance Crime e Castigo, e Somerset Maugham, e mais especificamente o seu romance Servidão Humana. Crime e Castigo é um livro de 1867. Então a gente sabe que ele é contemporâneo de Kardec e, portanto, é um livro que foi lançado muito antes do desenvolvimento formal do que nós chamamos de filosofia existencialista. Entretanto, Crime e Castigo, entre outros livros, de outros autores também, não só de Dostoiévski, mas o livro Crime e Castigo, especificamente, é considerado um dos grandes marcos do pensar e do sentir artístico existencialista. Uma das coisas que a gente vai ver imediatamente quando a gente vê a definição de dicionário do que seria o existencialismo é que ele se contrapõe, de certa maneira, à ética. Então, o existencialismo é uma meditação sobre a vida prática que não quer falar da vida moral especificamente, ou, pelo menos, não quer reduzir a meditação sobre a vida à moralidade e à eticidade. Em alguns casos, isso chega ao extremo de haver uma eliminação completa da moralidade e da eticidade, né? Uma desconsideração desses temas como até inexistentes. A gente vai ver que, de certa maneira, essa é a proposta de Nietzsche, por exemplo, que só reconhecia uma virtude ético-moral, que era a sinceridade, ou talvez uma tradução menos ruim de Redlichkeit, seria falar sem travas, falar sem impedimentos, e falar, não deixar de falar, não abandonar a oportunidade de fala. O que isso significa na prática? Significa que você pode dizer o que você quiser, com quaisquer consequências, não interessa quão danosas essas consequências possam ser, desde que você fale de maneira mais ou menos não filtrada. Esta tese ela é defendida pelo protagonista de Crime e Castigo num artigo científico. Ele é um estudante de direito, publicou um artigo que trata justamente da inexistência de regras morais.
Nesse artigo, o Rodion Raskolnikov ele vai defender duas classes de seres humanos. Seres humanos normais, são aqueles que seguem as regras, que têm medo, e os seres humanos extraordinários. Então, tão acima da humanidade que eles podem reinventar qualquer sentido para a vida e podem não seguir regra nenhuma, podem quebrar ou reinventar as regras do jogo a qualquer momento. Bom, essa é uma tese muito, muito próxima das teses de Nietzsche sobre moralidade, cerca de 10 a 20 anos depois da redação de Crime e Castigo. Entretanto, o que acontece na prática na vida do nosso Raskolnikov, né? O Rodya, como chama a irmã dele? Ele comete um crime, né? É um estudante na penúria, um sujeito que está enfrentando a fome, a miséria. Ele se constrange profundamente por não ter condições de se manter, mas também não trabalha, se recusa a trabalhar, até porque ele se considera superior aos padrões sociais que determinam que os seres humanos têm que ganhar o seu pão com o suor do rosto. Então ele comete um assassinato de uma penhorista, por assim dizer, né? de uma pessoa que fazia uma espécie de agiotagem ou que fazia o trabalho de uma casa de penhores, mas na sua própria residência. Há uma testemunha, essa testemunha também acaba sendo vítima da situação e pouco depois, ou logo depois, Raskolnikov se arrepende do seu crime e começa a viver uma crise profunda pelo fato de haver nele, na alma dele, ou na consciência dele, uma contradição entre essa filosofia que ele pregava, de não obedecer nenhum tipo de regra, nenhum tipo de lei, e, por outro lado, o fato de que ele sentia culpa, o fato de que ele se incomodava com o assassinato cometido. Além disso, ele tem uma relação muito difícil com a família, porque, por um lado, ele tem um certo ressentimento pelo fato de a família não ter dinheiro, por outro lado, os próprios sacrifícios que a família faz na pobreza para mantê-lo estudando na cidade grande, eles também são uma fonte de um outro ressentimento contraditório com o ressentimento de ser pobre. Então, o livro é muito complexo, porque o protagonista, principalmente, e também outros personagens, vivem conflitos tremendos entre esses múltiplos ressentimentos, anseios para se escapar da maldição da infelicidade, do vazio existencial, e o tom geral do livro é justamente o de um desespero silencioso, um desespero que não tem a ver com os acontecimentos. Aliás, como filme de ação, o livro fica péssimo, porque a única ação ocorre no comecinho, que são esses assassinatos, e depois disso são meditações, reflexões e dramas vividos pelo protagonista em contato, conflito com outros personagens. E nós vamos ver que o drama existencial ele toma muitas vezes o lugar, toma a dianteira do drama moral. E aqui um ponto muito importante. A gente diz que muitos existencialistas eles querem negar ou querem solapar a questão moral e, por outro lado, num caso típico como esse, que é o caso de uma culpa que aparece após o cometimento de um crime, né, a realização de um crime, nós poderíamos confundir esse arrependimento como também uma mera questão moral. E é claro que a dimensão moral está envolvida. E é errado a gente seguir a definição de alguns dicionários que vão apresentar o existencialismo como algo que é apenas não moral ou alheio à moralidade. Quando, na verdade, o que acontece é um pouco mais complexo. Em filosofia, todos os elementos sempre estão tramados, eles sempre estão amarrados fortemente uns aos outros, e a gente enxerga que a questão do sentido da vida, a questão propriamente existencialista, ela está ligada à moralidade, não só enquanto regra de ação, como o personagem acreditava, mas enquanto ordem cósmica,
enquanto algo que pesa a consciência, mesmo ele acreditando na inexistência da moralidade, mesmo ele acreditando que a moralidade era uma convenção burguesa para a domesticação do rebanho, da massa humana. Então, mesmo acreditando nisso, ele, surpreendentemente, se viu num estado de arrependimento profundo, não conseguia esquecer a cena do crime, não conseguia deixar de pensar que aquilo era um problema, que ele era mau, que aquela velha que, a princípio, mereceria morrer, num primeiro pensamento, ela talvez não merecesse aquilo, né? Era só uma criatura como outra qualquer, e, aos poucos, vai se revelando também uma meditação metafísica sobre a ordem universal, a ordem cósmica, o sentido da vida. Tudo isso muito implícito, muito invisível para uma leitura descuidada, tá? Então é preciso realmente fazer uma segunda leitura do livro, depois de ler uma série de outros comentários, tal, para a gente ter uma noção exata do que está acontecendo ali. No final das contas, sem dar muito spoiler, tá? O personagem ele resolve o drama existencial dele profundo, que é o dessa busca de sentido para a vida, aceitando que ele estava errado e que há uma ordem e que ele deve se encaixar nessa ordem cósmica. E aí ele finalmente entra em paz consigo mesmo, encontra a paz, aceitando a ordem moral, já enquanto ordem natural e não mais enquanto uma ordem heterônoma imposta de fora, né? E isso resolve o livro, digamos assim. Agora, a personagem, o protagonista, talvez não seja o mais interessante. Talvez o mais interessante seja a gente apreender a moral da história e levantar a pergunta: por que Dostoiévski escreveu esse livro? O que ele quis dizer com isso? Bom, em primeiro lugar, a gente sabe, por dados históricos exatos, que Dostoiévski escreveu vários livros, esse principalmente, né, entre os mais importantes seus livros. Aliás, Crime e Castigo é candidato, de acordo com os especialistas, né, em literatura, é candidato a ser o livro mais importante da história mundial, né, dos romances, da história dos romances, da história da literatura, talvez. E Dostoiévski declarava que uma das funções da sua literatura era combater e enfrentar o niilismo russo, o niilismo da alta intelectualidade russa da época. E isso fica claro na forma como o Raskolnikov, ao longo do texto, ele defende as teses dele. A gente vê ou sente até, mesmo que a gente não tenha conhecimento nenhum sobre a questão, a gente sente que existe um artificialismo afetado nessas teorias. Muito bem, esse seria Crime e Castigo. Segundo livro já é muito posterior, é de 1915, um livro dos mais interessantes, hoje já eclipsado por uma série de outros best-sellers, mas na época, nos anos 10, 20, 30, mais ou menos, o livro foi um sucesso tremendo e veio a, inclusive, incentivar a criação de vários filmes. No mínimo 3, eu acho, foram criados mais ou menos nessa época, assim, entre os anos 30 e 40, talvez. E Servidão Humana é um dos livros que é considerado um dos clássicos do existencialismo literário. Já na época da formação do existencialismo filosófico, é a época em que Martin Heidegger vai começar a escrever, é a época que, logo depois, Jaspers ou Ortega y Gasset vão começar a escrever, que são todos considerados autores existencialistas. Um pouquinho depois, também Sartre, que inclusive foi aluno de Heidegger. Muito bem, o que Servidão Humana diz, ou de que trata o livro? O Somerset Maugham, que é o autor desse livro, foi um sujeito atormentado por profundas crises existenciais e que tinha um paladar extremamente apurado, uma sensibilidade extremamente apurada
para essa grande questão, a questão do existencialismo, que estava no ar e estava já concretizada, ao contrário da geração de Dostoiévski, que realmente é um precursor brilhante por ter enxergado isso 20, 30 anos à frente de praticamente todas as outras pessoas. Mas na geração do Somerset Maugham, essas questões elas já eram muito concretas. A questão da diluição da moralidade, ela começa a dar lugar para uma questão mais séria, que é a questão a respeito do sentido da vida em absoluto. Quer dizer, faz sentido estar vivo? Há algo a se fazer que tenha mais sentido do que qualquer outra coisa? Ou jogar bola é mais ou menos significativo do que estudar medicina? Então, essas questões que já tinham sido colocadas por Pascal, por Montaigne, por Rousseau, por uma série de outros pensadores, né? Até Dostoiévski e Nietzsche, por exemplo, Kierkegaard, essas questões elas tomam corpo de uma forma tal que agora as massas, ou a sociedade como um todo, consegue entender. E a sociedade se choca ou absorve muito mal o choque dessa nova onda mais popular do pensamento existencialista. Ou a gente até poderia dizer da sensação existencialista, né? O que o livro diz na prática? O livro conta a história de um sujeito chamado Philip, que é mais tranquilo do que o Raskolnikov, de Crime e Castigo, mas é ainda um sujeito muito perturbado, que não encontra sentido para a vida, e essa falta ou carência de sentido para a vida também tem a ver, no Philip tanto quanto no Raskolnikov, com uma certa arrogância fundamental. O que significa isso? Significa que o sujeito olha para a sociedade e enxerga todo o ser humano em geral e, no particular, cada ser humano que ele conhece, como medíocre, como barato ou como relativamente desprezível. E a partir dessa arrogância fundamental, que é um pouco um dos combustíveis da meditação nihilista, né? O Philip ele rejeita o destino natural dele, que seria assumir a profissão do pai. O pai era um médico e ele tem condições, foi estimulado a se encaminhar para a Universidade de Oxford, cursar medicina e se tornar um pequeno burguês inglês, se casar, ter filhos, etc. e tal, morrer, né? E ele abominava esse destino, considerava um destino de rebanho, um destino para animais sem alma, sem peito. E aí o que ele faz? Ele é um órfão, né? Ele se nega a seguir o destino escolhido pelos tios que o sustentam, e com essa mesada dos tios, inclusive, ele se transfere para Heidelberg, que é onde está acontecendo a filosofia alemã no momento, e ele tem aspirações a ser um grande pensador, um grande escritor, e não uma mera ovelha ou uma mera vaca desse rebanho que para ele é a sociedade como um todo, né? A pequena burguesia da sociedade em que ele vive. E aí lá em Heidelberg ele estuda muito filosofia alemã e tal, e acaba descobrindo que o mistério da existência é insolúvel. Aliás, um lembrete interessante. No artigo do Raskolnikov, em Crime e Castigo, Raskolnikov acreditava que com o artigo dele ele tinha resolvido o enigma da existência humana. O que, aliás, é muito pertinente para um sujeito que era um estudante escrevendo um artigo, né? É muito comum. E só depois ele foi, na vivência, descobrindo que o artigo não tinha resolvido o problema da existência humana e que aquela moral que ele achava que tinha explicado como instinto de rebanho ou como ferramenta de manutenção do rebanho, na verdade, tinha existência objetiva. Dostoiévski é um autor cristão, essa é a diferença.
Com Morgan, isso não é bem assim. A estrutura de pensamento metafísica do Somerset Maugham não é anticristã ainda, mas já é, digamos assim, não cristã ou não associada diretamente, necessariamente, com o cristianismo. E o autor ele flerta muito com Spinoza, com outras filosofias, com o próprio Nietzsche, né? Com outras filosofias potencialmente ou francamente materialistas ou nihilistas. Então temos aqui dois autores bastante diferentes nesse sentido. Então, em razão disso, o Philip ele também está na busca por uma espécie de chave para o enigma da existência. Ele quer resolver nada menos do que o enigma da existência. E aí ele desiste disso porque percebe que o vocabulário filosófico é um mero vocabulário de conceitos, não passa disso, não é uma intuição absoluta divina sobre o enigma da existência. Aí, depois de perambular de volta pela sua casa na Inglaterra, ele vai para Paris. Agora ele quer ser artista. Então, a busca frenética, desesperada, angustiada do existencialismo tem muito a ver com o fato de que, ao acreditar na ausência de um sentido intrínseco para a vida e de uma estrutura, um propósito para a vida, o sujeito, ao buscar um sentido inventado, busca-o desesperadamente. Claro, essa só poderia ser a consequência de acreditar que não há um propósito intrínseco à vida em si mesma e que ele precisa ser dado ou encontrado ou inventado por cada indivíduo. E essa é uma responsabilidade de ordem cósmica e que é colocada sobre os ombros do sujeito. Então, Philip é um angustiado, né? Tem uma vida terrível. E em Paris ele descobre que tem um certo talento artístico, mas não o suficiente para se tornar um artista. E depois de mais algum tempo, mais de um ano, desiste da carreira de artista, né? Abandona a faculdade, abandona os amigos que ele fez lá em Paris, se transfere de novo para a Inglaterra e, aos poucos, com o envelhecimento e com as tremendas frustrações amorosas que o Philip vai acumulando, ele tinha também uma pequena deficiência no pé, um pé torto, uma coisa assim que fazia com que ele mancasse e tal. Mas na época, no contexto, isso é bastante enfatizado no livro, isso era um tormento muito grande para ele, gerava questionamentos dele a respeito de sua própria masculinidade, sua capacidade, né, de ter uma vida atlética, por exemplo, como um jovem, como um adolescente. Mas, na medida em que o Philip vai envelhecendo, as pretensões dele de sabedoria, de criatividade artística, de relacionamentos bem-sucedidos, vão se esvaziando e, junto com as frustrações, olha que ironia, que interessante, ele começa a cogitar de fazer aquilo que os pais e os tios esperavam dele, que era o curso de medicina. E aí ele vai se tornar médico e vai adquirir uma vida que é cada vez mais burguesa. Há um relacionamento amoroso muito complicado, uma garota chamada Mildred no meio do caminho, mas eu vou pular essa parte. E, finalmente, o Philip chega à conclusão de que é através do casamento, e inclusive um casamento que não é baseado assim, numa paixão arrebatadora, mas que é um casamento com uma amiga, né? E do exercício de uma profissão, por assim dizer, medíocre, para os padrões dele mesmo, pelo menos, uma profissão que seria uma profissão convencional, e para ganhar dinheiro, para ter uma vida razoável, a partir desse estilo de vida, o Philip descobre que é possível viver e que talvez viver faça mais sentido do que buscar um sentido extraordinário para a sua vida, né? Encontrar uma chave para o grande enigma da existência. Muito bem, não sei se dá para ver claramente as correlações entre isso e Leon Denis, mas eu vou ler aqui alguns trechinhos
de O Problema do Ser e do Destino, que são sugestivos de um pensamento parecido com o pensamento existencialista. Já na introdução, Leon Denis vai dizer o seguinte, no primeiro parágrafo, reconhece ele, então, né, o ser humano, que se o ensino ministrado pelas instituições humanas, religiões, escolas, universidades, nos faz conhecer muitas coisas supérfluas, em compensação, quase nada ensina do que mais precisamos conhecer para encaminhamento da existência terrestre e preparação para o além. Olha que interessante. A mesma angústia e a mesma busca relativamente desesperada por sentido, e desesperada não no sentido de falta de fé ou de desespero psicológico, né, um surto, alguma coisa assim, mas que desespera-se das alternativas humanas e convencionais para o preenchimento dessa falta de sentido, né, que aparece, esse mesmo desespero que aparece no existencialismo, aparece também aqui em Leon Denis. No segundo parágrafo, a maior parte dos pedagogos afasta sistematicamente de suas lições tudo o que se refere ao problema da vida, as questões de termo e finalidade. Na próxima página, a educação que se dá às gerações é complicada, mas não lhes esclarece o caminho da vida, né? Ou seja, ela é técnica, ela resolve talvez o problema material, resolve talvez o problema da cidadania até certo ponto, de um exercício eficiente da cidadania, enquanto pessoa física de direito, por exemplo, que tem direitos, mas não lhe dá a têmpera não é o conhecimento, a têmpera necessária para as lutas da existência. Vamos pular algumas páginas. Aqui, pelo menos na minha edição, seria a página 15. Né? O mundo moral não é um anexo da fisiologia. Isto é, reinado, manifestação da força cega e responsável. Os espíritos professam o niilismo metafísico. Os espíritos de escola de hoje professam o niilismo metafísico, ou seja, a adoração ao nada, ou a filosofia do nada absoluto. E a massa humana, o povo, sem crenças, sem princípios fixos, está entregue a homens que lhe exploram as paixões e especulam com as suas ambições. Quer dizer, de certa forma, a gente pode ver uma crítica implícita aos dramas vividos pelo Raskolnikov, pelo Philip da servidão humana, e que podem ser potencializados e explorados habilmente por ditadores, uma coisa que está acontecendo na época concretamente, né, por manipuladores, ideólogos, por profetas místicos, né? É a geração da teosofia, é a geração de uma série de esoterismos, alguns mais, outros menos baratos, né? Que vão se consolidar explorando essa ânsia do ser humano que já não tem mais a âncora de uma visão de mundo estabelecida e oferecida pelas igrejas e que agora busca alguma coisa para substituir essa âncora, busca algum norte para a sua vida, né? E agora a gente vai passar para o romantismo, né? Vamos dar uma pincelada muito mais rápida no romantismo, em parte porque é um processo cultural um pouco menos ambíguo. Embora a gente deva também dizer que o romantismo, ele, do ponto de vista de uma classificação no tempo, ele é ainda mais vago, ou é um conceito ainda mais vago do que o existencialismo. Nós temos pessoas, especialistas, aliás, em romantismo, que vão classificar o romantismo como tendo existido entre meados da década de 1790
e mais ou menos 1815, 10 ou 15. Então, essa é uma definição muito restritiva. Outros vão considerar que Charles Dickens ou Victor Hugo, por exemplo, ainda são escritores românticos, em grande medida, pelo menos, ou são escritores modernos que são profundamente afetados e condicionados pelo romantismo literário. De um ponto de vista filosófico, nós temos alguns poucos pensadores que são apontados diretamente como românticos, como Daniel Schleiermacher, por exemplo, e temos pensadores que são muito controversamente classificáveis como românticos, como, por exemplo, Schopenhauer, Alexis de Tocqueville, e até mais controversamente ainda, o jovem Marx, por exemplo, Comte e muitos outros pensadores que estão escrevendo ali entre 1830 e 1850. Né? Kierkegaard. Então, é muito complicado a gente classificar temporalmente ou por autores o romantismo, porque com a evolução cultural muito acelerada do século XIX, há outras ordens de influência trabalhando sobre esses autores e eles já, em grande parte ou em grande medida, começam a ter interesses outros que não são os interesses românticos. Entretanto, eu gosto da definição lata, da definição mais larga possível de romantismo, que vai se estender com um certo exagero até Nietzsche, por exemplo, até Dilthey, autores do finalzinho do século XIX. Por quê? Porque o tom romântico, o estilo, um certo ímpeto antirracionalista, anti-iluminista, esse tom ele continua como uma constante daquele momento em que o romantismo nasce na Alemanha, 1795-6, até mais ou menos o final do século XIX. É só a partir daí que nós temos ciência moderna totalmente consolidada, ciência moderna propriamente dita, não apenas um esforço na direção da ciência moderna. É a partir daí que nós temos, por exemplo, a física moderna, né, na virada para o século XX só. E a partir dessas ciências modernas, a filosofia ela se cicla de uma forma muito curiosa, muito específica, e vai abandonar largamente esses temas, são os temas conservadora, ela teria que fechar o período mais ou menos 1800. Pessoal, acho que nós perdemos o Humberto. Só um minutinho. Oi, gente. Oi, Humberto. Voltei? Voltou. Parece que eu caí, né? Caiu. Muito bem. Então, segundo uma definição um pouco mais conservadora, o romantismo ele termina mais ou menos em torno de 1840, talvez 50, forçando até um pouquinho a barra, né? Mas eu me alinho com o grupo de pessoas que querem enxergar uma influência muito forte e determinante do romantismo depois, né, dessa primeira metade do século XIX, tá? Inclusive até em autores do século XX, incluindo, né? Bom, qual que é o tema fundamental do romantismo? Uma insatisfação, ora como revolta, ora como necessidade de complementação apenas. Então a gente precisa observar esses dois tipos de romantismo, às vezes estão juntos, às vezes não. Então, ora uma necessidade de
negação, ora uma necessidade de superação e de complementação do racionalismo iluminista, que era um tipo de racionalismo extremamente tecnicista, né, duro, árido, seco, e que, com todas as suas tremendas vantagens, foi talvez uma das maiores épocas, ou a maior época da humanidade, né, para o pensamento, para o desenvolvimento da sociedade e do pensamento em geral, mas com todas as suas vantagens, o racionalismo de tipo iluminista, ou de tipo moderno primário, né, da primeira parte da modernidade, ele era muito limitado quanto a certos temas, como, por exemplo, a arte, a religião, a política, temas que envolviam as vísceras, os sentimentos, o coração, a criatividade. Esses temas, eles eram difíceis de se abordar a partir da chave de leitura racionalista e, por causa disso, consequentemente, eles eram ou ignorados ou solenemente negados como temas sem muita importância e que deveriam constituir ciências inferiores ou disciplinas inferiores, quase que voltadas à mera opinião, à retórica, ou uma aplicação mais ou menos mecânico-material da ética, né? Para a maioria dos iluministas, a ética ainda era uma coisa objetiva. Então, os românticos, e aqui a gente pode citar um grande exemplo, que é Goethe, que não é também exatamente um pensador romântico, mas que é um pensador em torno do qual a maioria dos românticos gravita como um ídolo, e que às vezes em tom jocoso, em tom de piada, e às vezes seriamente era chamado de Deus por alguns dos seus colegas, por alguns dos grandes intelectuais, filósofos e poetas da época, né? Goethe vai definir a necessidade de ultrapassar o racionalismo na direção de uma nova concepção que não nega a racionalidade, a lógica, a estrutura racional moral, por exemplo, mas que acrescenta a essa estrutura o sentimento, uma nova investigação, um novo tipo de pensamento, um novo tipo de tomada de consciência sobre o patrimônio inconsciente, intuitivo. Nessa geração, então, vão surgir as interpretações dos sonhos. O primeiro livro, intitulado Interpretação dos Sonhos, não é do Freud, é de um sujeito chamado Heinrich von Schubert. E nessa geração também surge o conceito de inconsciente. A palavra é mais velha, mas em torno de 1800 a 1810, o termo, da forma como nós conhecemos, como campo subliminal da mente, que influencia e do qual emergem conteúdos simbólicos, geralmente, né? Esse conceito ele já está muito bem formulado em torno de 1810 pelo grupo de autodenominados psicólogos dessa geração, ou médicos, ou mesmo filósofos, como, por exemplo, Schelling. Schelling é um sujeito que contribui bastante para o desenvolvimento e o interesse sobre esse conceito do inconsciente, embora não nomeie tão bem quanto os médicos e os psicólogos ou os protopsicólogos que estão ali trabalhando naquele período ou imediatamente posteriores a ele. Então, essas preocupações todas do romantismo se ligam de maneira muito clara com as investigações surpreendentes do magnetismo animal, começou como mesmerismo, se tornou magnetismo animal, e também com a própria ciência do magnetismo físico, da eletricidade, do funcionamento das forças magnéticas. Então, Maxwell, por exemplo, em alguns aspectos, ele é um físico, mas em alguns aspectos das suas declarações pessoais, seu envolvimento com a realidade política da época, ele dá mostras claras de ser um tipo de romântico, né? um tipo de, não um filósofo, mas um sujeito que é
ou está permeado pela filosofia romântica. E era também um sujeito que, inclusive, tinha uma religiosidade romântica muito parecida com a desses autores mais românticos propriamente ditos, como Schelling, por exemplo, como, até certo ponto, Kierkegaard. Né? E a gente poderia dizer a mesma coisa também de Kardec. Né? Quando Kardec ele migra do magnetismo animal para o espiritismo, nós podemos observar, inclusive, principalmente nos conceitos de fluido, de magnetismo, de afinidades usados por Kardec, nós podemos observar aqui e ali influências românticas. Então, o romantismo, eu, inclusive, escrevi um capítulo de livro sobre isso, do livro chamado Espiritismo em Perspectivas, é uma análise acadêmica do espiritismo enquanto movimento cultural, enquanto escola filosófica, por assim dizer, do século XIX. Né? Nesse artigo, nesse capítulo de livro, eu tentei defender justamente que o espiritismo ele é um tipo de manifestação desse romantismo filosófico, religioso, literário, até certo ponto, claro que somado e hibridado a uma série de outras correntes, e, portanto, o romantismo precisa ser levado mais a sério num estudo arqueológico ou num estudo da pré-história do espiritismo. É claro que, em Leon Denis, esse romantismo ainda se sente de maneira muito clara, como a busca por uma valorização do sentimento, a busca de um tipo de racionalidade que não menospreze a intuição, o mistério da vida, um lado relativamente místico do discurso de Leon Denis, que é muito mais místico que o de Kardec, por exemplo, e, não obstante, pouco depois dessa geração, nós vamos observar um afastamento da filosofia espírita, na medida em que existe uma filosofia espírita posterior a Leon Denis. Isso também é um pouco discutido, né? Porque nós não temos mais as grandes expressões que vão revolucionar o pensamento, ou construir o pensamento e construir o imaginário espírita, né? Depois dessa geração, esse imaginário está razoavelmente bem constituído. A partir daí nós vamos ter uma influência de Chico Xavier, que é preponderante, mas que já tem um tom muito diferente, é uma influência mais teológica, por outro lado, mais poético-literária, num certo sentido também parecido com a influência de Denis, mas em muitos aspectos um pouco menos filosófica, tá? Sem nenhuma depreciação, só por não tratar de argumentação filosófica propriamente dita. Então, em resumo, o que nós vamos ver é um processo de amadurecimento das ideias espíritas, em que esse vínculo com o romantismo se torna invisível ou quase irrelevante, né, da forma como o processo de amadurecimento se dá no século XX. Mas no século XIX é necessário nós entendermos como o romantismo pode ou não impactar sobre a formação do espiritismo, em que sentido impacta e em que sentidos não impacta. Então vamos ficar aqui por hoje e semana que vem dar uma rapidíssima pincelada no conceito de cientificismo ou de positivismo, realmente coisa de 10 minutos, e passamos então à análise do livro, né, o problema do ser e do destino, ou do problema do ser e do destino da dor, de Leon Denis. Obrigado, Humberto. Então, pessoal, nós vamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Alguém quiser fazer alguma pergunta, manda aqui no privado para mim no WhatsApp. Enquanto isso, eu tenho alguns comentários do Jader. Vamos lá. Ele diz o seguinte: essa capacidade de sentir culpa diferencia em psicopatologia o psicopata dos neuróticos e psicóticos. O psicopata é um toureiro frio, que mata ou usa as pessoas sem se importar.
Por essa razão, fico pensando se Nietzsche não seria um psicopata muito inteligente que desenvolve uma filosofia para convencer os outros da sua forma de ser. Todavia, não tenho conhecimento clínicos do autor da filosofia para defender essa mera impressão. Bom, eu também não tenho conhecimento, né? Eu acho que valeria a pena peneirar, né, na internet em busca de artigos, livros, talvez, que pudessem estabelecer essa correlação ou fazer alguma coisa parecida com um diagnóstico a partir da biografia e da literatura. Eu não sei também até que ponto isso é possível, mas eu imagino que, sem dúvida alguma, deve ter alguém que já fez alguma coisa parecida, alguma coisa nessa direção. De qualquer maneira, eu acho que é um pouco perigoso, mesmo que se confirme a tese, é um pouco perigoso a gente não encontrar limites entre uma crítica justa nesse sentido e um possível argumento ad hominem, né? Quer dizer, o sujeito era doente mental, portanto, as ideias dele são inválidas. Eu acho que vale mais a pena a gente fazer análise filosófica das ideias e ver até que ponto são inválidas mesmo, ou são, no mínimo, infundadas, né? São meras opiniões e não argumentos, e em que aspectos são argumentos válidos e que precisam ser considerados, né? Eu acho que um caminho melhor do que enfatizar os transtornos mentais do Nietzsche, por exemplo, que é evidente que ele tinha, né? Foi internado no hospício por causa disso e terminou a existência dele sem nenhuma consciência de si, né? Sem nenhuma noção nem da sua identidade, né? Um caso muito grave mesmo. Mas independente disso ser fato, eu acho que vale a pena a gente mostrar bem assim, cirurgicamente, né? Exatamente no ponto onde o argumento é bom, onde o argumento é ruim, quais argumentos são bons, quais argumentos são furados, né? E com certeza há argumentos bons. Por exemplo, uma crítica geral a um cristianismo, que é um cristianismo de muito baixo nível, que é aparentemente o único cristianismo que ele conheceu, mas para esse cristianismo de baixíssimo nível, nível mais popular possível e mais quase que iletrado possível, um cristianismo hipócrita praticado socialmente, para esse cristianismo, algumas das críticas deles são perfeitamente pertinentes. E a gente observa que elas têm razão de ser, elas têm razão de fato de ser. E, por outro lado, há argumentos que são realmente totalmente improcedentes, como, por exemplo, quando Nietzsche fala de teologia, ou quando ele fala de uma filosofia associada ao cristianismo, ou quando ele faz críticas a outros filósofos, muitíssimas vezes ele age de forma um tanto irresponsável. Isso tem a ver com a forma como Nietzsche transitou da literatura e da filologia para a filosofia. Ele, primariamente, ele é um professor de literatura e de análise de textos clássicos gregos e greco-romanos. E, a partir de determinado momento, Nietzsche começa a escrever mais como filósofo do que como esse analista, esse estudioso dos clássicos. Mas, mesmo quando ele começa a escrever como filósofo, é interessante observar que é uma filosofia peculiaríssima, das mais exóticas que já existiu, se é filosofia, porque em alguns momentos-chave, onde ele deveria embasar o seu pensamento, ele diz, como, por exemplo, nas primeiras 3 páginas do Nascimento da Tragédia, que é um dos livros mais basilares e que define a estrutura antropológica da guerra entre o Dionisíaco e o Apolíneo. Nesse livro, nas 3 primeiras páginas, Nietzsche vai dizer assim, que não é necessário e ele não vai oferecer nenhum argumento para toda a análise que se segue, mas que, ao contrário disso, ele vai criar uma narrativa ficcional e que, a partir dessa construção poética, as pessoas vão conseguir enxergar de uma forma diferente a história do Ocidente.
Pois bem, ele consegue isso, mas ele consegue exatamente fazendo o que ele declara que vai fazer. Ou seja, não oferecendo nenhum argumento consistente para essa construção poética, além do simples fato de ela criar uma visão, né, como se fosse um filme, né, um pouco catastrofista, um pouco pessimista da história do Ocidente. E a partir dessa narrativa, a partir dessa peça criada, né, pela imaginação poética do autor, nós temos uma revolução cultural de releitura da cultura ocidental, muito baseado nessa intuição, nesse palpite. Tem mais uma pergunta aqui do Nietzsche. Antes de eu passar, porque o Jader tem outras perguntas, e ele está referindo aqui a Sartre. Só para usar o link aí, o gancho, tem uma outra pessoa que fez uma pergunta do Nietzsche. Então, vou falar o seguinte, essa pergunta vem do Amorim. Depois eu volto para as suas perguntas, Jader. Mas as ideias de Nietzsche, mesmo que se configure a distância no tempo, seu desequilíbrio, creio não ser motivo para descarte liminar de todas as ideias. Não poderia haver aspectos inspirados, espirituais? Não, com certeza absoluta. Nós temos pensadores, cientistas, pessoas que ofereceram alguma contribuição à humanidade, que eram alcoólatras inveterados, sujeitos que eram usuários de drogas, sujeitos que tinham a vida sexual extremamente desregrada, ao ponto assim da aberração mesmo. Isso não necessariamente significa que tudo que a pessoa fez deve ser desprezado ou rebaixado. Claro que isso também não é um dado trivial. Isso acrescenta ou liga uma luz de alarme na nossa leitura que nos sugere um cuidado maior com os textos desse autor do que os cuidados que a gente tem com um sujeito como Platão ou como Kant, por exemplo, que eram santos e que praticamente não cometiam erros morais e quase que nem erros triviais, né? Sujeitos que eram inspiradores, que eram fontes de otimismo, de transmissão de energia para o cumprimento do dever moral, para o engrandecimento moral daqueles que conviviam com eles ou que apenas os liam, né? Que meramente tinham contato com seus textos. Então, quer dizer, quando você compara figuras assim, de primeiríssima grandeza, como um Plotino, um Santo Agostinho, ou um Leibniz, com figuras que a gente poderia, assim, sem nenhuma ofensa, né, considerar como de um segundo escalão, pelo menos em lucidez de consciência e grandeza moral, a gente vai observar que este estado íntimo, ele reflete no texto, inequivocamente. É por isso que é ingênuo o tipo de crítica que geralmente se desfere contra o intelectualismo, porque há uma pressuposição de que possa haver uma distância tremenda entre um texto sublime, divinamente inspirado, e um texto, na melhor das hipóteses, inspirado por outras pessoas, né, por outras entidades inteligentes, mas que não é seu papel elevar a humanidade ou fazer ascender a humanidade toda um degrau. Né? Quando a gente bate o olho num e no outro e analisa as biografias dos seus autores, a gente vai observar que os autores divinamente inspirados, eles têm uma vida mais ou menos compatível com essa inspiração divina, com esse contato mais próximo com uma esfera superior. Né? Com os seus erros, vícios, trancos e barrancos, sem idealizações e romantizações exageradas, mas existe essa compatibilidade. Né? E a gente vai observar que um sujeito não escreve como Paulo ou não escreve como Platão sem primeiro se tornar
uma espécie de foco de luz para o mundo e para si mesmo, né? Então, há uma relação imediata entre grandeza moral e uma doutrina moral sublimada. O que não quer dizer, por exemplo, que aqui e ali a gente não possa achar verdadeiras pérolas da pena de pessoas que eram pessoas muito atormentadas e pessoas que eram escravas das suas paixões. E aí agora ele faz o comentário aqui. O mesmo com Sartre, com menos conhecimento ainda, apenas a queixa de Simone de Beauvoir, é assim que pronuncia? Beauvoir. Beauvoir. E aí ele pergunta, Sim. Desculpa, pode falar. Não, eu acho que é mais ou menos o mesmo caso, né? Quer dizer, guardadas as proporções e as diferenças específicas, a gente nunca pode colocar várias pessoas num pacote. Nesse nível dos grandes escritores, dos grandes gênios, sem dúvida alguma, o sujeito tem grandes reminiscências de acúmulo de experiências que são valiosas. O sujeito tem inspirações de diferentes categorias, mas essas inspirações, elas podem ser inspirações que dizem muita coisa e que são preciosas, que merecem ser observadas, como, por exemplo, a ideia de que o homem tem medo da liberdade, a ideia de Sartre. Não é uma novidade, isso já tinha sido dito muito antes, mas a frase foi popularizada por ele deu uma cunhagem especial a essa ideia, é uma ideia preciosíssima, e que certamente justifica e explica uma grande parcela da angústia existencial de todas as criaturas. Então, nós não podemos ignorar que dentro das limitações humanas, das quais nós também somos vítimas, né? Nós provavelmente, imagino que ninguém aqui acredita que está na categoria de Platão e de Paulo. A maioria das pessoas sabe que está na categoria das almas não muito superiores à média humana. Então, dentro das nossas limitações, nós conseguimos oferecer, às vezes, contribuições preciosíssimas ao avanço da cultura, ao progresso geral das coisas. E aí ele prossegue com uma pergunta dizendo: o existencialismo é uma forma de niilismo? O essencialismo ou existencialismo? Ele colocou aqui existencialismo. Existencialismo. Ok. Não necessariamente. Embora o existencialismo ele sempre tenha alguma relação com o niilismo. Por quê? Ele torna mais fluida e mais, digamos assim, conturbada a busca da consciência por padrões e pontos de referência. Ao fazer isso, ele pode migrar para um existencialismo otimista, por exemplo, um existencialismo construtivo, cujo melhor exemplo é o existencialismo cristão, né? Não precisa ser um existencialismo cristão conservador, como o do Marcel, por exemplo. Pode ser um existencialismo religioso muito mais genérico, como o de Karl Jaspers, ou pode ser um existencialismo cristão conturbado, como o de Kierkegaard, ou um existencialismo quase imperceptível dentro de um pensamento cristão mais tradicional, como, por exemplo, no caso de autores como Paul Tillich, ou, enfim. Nesses casos, o flerte com o niilismo ele não é franco, ou não há proximidade com o niilismo, mas se observa que o niilismo está ali a uma certa distância, né? E na medida que você aprofunda o drama existencialista, que você assume a tragédia da falta de um sentido absoluto, você tende a caminhar na direção desse niilismo.
mas nas fronteiras do existencialismo você também tem autores que têm apenas um pé dentro dele e tem outro pé bem escorado numa tradição metafísica ou então numa concepção de vida que é, de alguma maneira, mais assertiva, mais positiva e que diz a respeito de um propósito ou de algum tipo de referencial existencial fixo, de modo que o ser humano não está à deriva, ele não está abandonado, né, nesse mar de possibilidades extremamente angustiante, e a angústia dele, então, ela é localizada, ou ela é domesticada para certos limites, né? Então, esse seria um tipo de existencialismo que só enxerga o niilismo na ponta oposta, mas que não tem muita relação com ele. Próxima pergunta. Charles Dickens e Victor Hugo não seria uma mistura de realismo, principalmente, e romantismo? Sim, aí que tá. São autores já da metade para o fim do século XIX, não tanto para o fim, claro, né? Mas são autores que já estão influenciados por, inclusive, uma tentativa de saída do romantismo. Das grandes tendências é que elas se esgotam num certo número de décadas, ou de uma geração, mais ou menos, para 2 gerações no máximo, e após o esgotamento dessa busca muito específica, quando as pessoas observam que aquele tema ou aqueles temas centrais daquele movimento foram razoavelmente esgotados, as pessoas começam a procurar alguma outra coisa. Elas começam a tentar enxergar um outro aspecto, uma outra perspectiva, uma outra dimensão da vida. E, consequentemente, há uma migração natural para novas perspectivas. Entretanto, assim como a gente pode falar de neoplatonismo, né, quer dizer, de um novo resgate do platonismo, de uma nova visão, de uma nova vivência até platônica, posterior ao momento histórico da vigência do platonismo, a gente pode também falar de múltiplos alguma coisa, múltiplos movimentos de renascença, de resgate daqueles referenciais. E alguns autores que mantêm ou que preservam a influência de uma escola, como no caso a influência romântica, né? Esses autores eles já estão começando a viver outras experiências e a adotar outras perspectivas, né? Então, com um grão de sal, a gente poderia olhar para os Miseráveis e tentar enxergar onde ali há traços de romantismo, e há, sem dúvida nenhuma, e onde que nós já temos uma discussão mais realista sobre relações familiares, complexidade da vida psicológica e as soluções dos romances, embora ainda com mensagem otimista, como é o caso em geral de Dickens ou de Victor Hugo, essas soluções elas já não parecem mais heróicas ou ingênuas como as soluções dos romances de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. E, entretanto, claro, é possível olhar para um Jean Valjean, por exemplo, e ver uma espécie de herói ideal, né? De um ícone, até um ídolo moral, consciencial, né? Já numa etapa avançada no tempo. Então, agora a gente está indo para a nossa última pergunta. Desculpe a minha pronúncia, não sei se vou pronunciar correto, porque o livro de Maugham se chama Servidão Humana. Ele entende que ao se submeter à sociedade, o homem pode ser feliz? Servidão humana tem um sentido positivo? Ok, ótima pergunta. É um daqueles livros em que o título ele é provocativo, então ele não é extremamente transparente.
não é muito claro a respeito do que exatamente Maugham está se referindo quando ele fala da servidão humana. Pode ser, claro, uma servidão entendida como a própria vida burguesa, da qual o personagem principal tenta fugir o tempo todo, mas no final das contas se entrega a esse ciclo natural das coisas, que é uma leitura muito possível, porque, como eu disse, o autor ele gosta e ele, inclusive, nos textos dele, ele faz muitas referências a diversos tipos de naturalismo, como, por exemplo, de Spinoza. Então, quer dizer, ele está o tempo todo falando assim de uma engrenagem da vida a qual os seres humanos eles têm que, de certa maneira, se adequar. E, por outro lado, essa engrenagem da vida ela não tem o sentido transparente de um propósito como a mensagem cristã, por exemplo, estabelece. Então, em Dostoiévski, você pode facilmente identificar os conceitos negativos com os conceitos mundanos. Quer dizer que servidão humana é servidão ao mundo, à paixão, ao instinto, às ideias materialistas, enquanto que a libertação seria o estado de êxtase de uma existência solidária, de uma existência leve, porque escorada na tranquilidade de uma espécie de fé ou de confiança nas leis da vida, nas leis cósmicas. Em Maugham, a gente não vai ver isso, tanto que em outros livros, como, por exemplo, Fio da Navalha, o sujeito ele passa a vida inteira, e são livros interessantes porque tratam da vida inteira do personagem, não de um momento da vida dos personagens. Em Fio da Navalha, o sujeito passa a vida inteira entre uma coisa e outra, e a possibilidade de escolha, como a gente viu no estudo passado sobre Kierkegaard, por exemplo, esta possibilidade de escolha é que é a promotora de angústia existencial no final das contas. O sujeito, assim como em Servidão Humana, o personagem de Fio da Navalha, ele aos poucos vai aceitando que ele não é tão importante assim, que as escolhas da vida dele não são tão graves assim. Ele passa a diminuir as suas pretensões e adquirir uma espécie de aceitação estoica, uma aceitação budista, se a gente puder dizer assim, um estado de tranquilidade, de desapego, de ataraxia estoica diante dos convites para a angústia. E aí ele começa a ver as decisões da vida como mera possibilidade matemática, né? A vida me oferece esse caminho ou aquele. Tanto faz, né? Os dois caminhos são possíveis, e o fato de serem possíveis é a única coisa que interessa. Eu não preciso mais sofrer e me angustiar imaginando o que eu vou perder ao escolher um desses lados. Obrigado, Humberto. Então, antes da gente ir para a nossa prece de encerramento, você tem alguma consideração a fazer para o grupo? Eu recomendaria fortemente a leitura desses livros. Claro que não são os únicos livros recomendáveis a respeito desse assunto, né? A ideia geral sobre um existencialismo implícito, né, nas gerações que englobam o período de vida de Leon Denis. Né? Mas o estudo desses autores, como, por exemplo, Dostoiévski, Tolstói, Maugham, uma série de outros autores desse período, ajudam muito a gente a entender o que é que estava no ar, o que é que as pessoas liam, como os outros literatos, e como grande literato, Leon Denis deve ler muito mais do que aquilo que ele cita nos livros dele, né? A gente pode imaginar que ele devorava romances, poemas da sua época e de outras épocas anteriores, porque para formar um estilo literário dessa magnitude, o sujeito ele não podia ser ignorante da vocação literária, da forma, dos estilos, das possibilidades que a gente só começa a entender depois de muita quilometragem, de muito chão andado na leitura e na prática
literária. Então, fica a dica para a gente procurar algumas referências-chave do período e tentar enxergar como que Leon Denis se encaixa neste mundo que é o mundo de Tolstói, né? que é o mundo de Arthur Conan Doyle. Né? Por que nesse momento era preciso dizer as coisas da maneira como Leon Denis dizia. E isso era mais impactante do que dizer as mesmas coisas à maneira de Kardec 40 anos atrás. Eu acho que é uma sugestão interessante para a gente fazer uma boa releitura de Denis.